Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre como ensinar o teu filho a falar em casa. Se você não me conhece, chegou de paraquedas aqui neste vídeo, aqui neste canal, deixa eu me apresentar. Muito prazer, sou Angélica, fonoaudióloga desde 2012, focada e apaixonada no desenvolvimento da fala infantil. E atualmente, além de atender as crianças no consultório, eu também ensino mães e pais a ensinarem o filho a falar de uma forma tremendamente possível e eficiente. Possível tanto porque eu te ensino a fazer isto sendo mãe, sendo pai, tendo a consciência e o entendimento de que você não é e nem deve ser fonoaudiólogo do seu filho, e também possível no sentido de que o conteúdo que eu te trago é profundo. Eu realmente preparo você para que você seja capaz de adaptar as estratégias às realidades do seu filho, da sua casa, da sua rotina, porque não existem duas crianças iguais, não existem duas famílias iguais e definitivamente não existe receita de bolo quando nós estamos falando de desenvolvimento. Ainda mais de desenvolvimento de fala infantil. Toda quarta-feira às 8 horas da manhã eu estou aqui no meu canal ofertando aulas gratuitas e incríveis com temáticas das mais variadas. Quando eu apareço assim com legenda, significa que a aula é gravada e que ela não sairá do canal. Se a aula não tem legenda, ela é uma aula que foi dada ao vivo e que ficará apenas uma semana disponível no canal. Depois ela sai e fica disponível apenas na plataforma de aula das alunas do programa Ensine Seu Filho a Falar, o meu programa de desenvolvimento da fala infantil para pais, que tem resultados absurdos e que é incrivelmente prazeroso de se viver, de se experimentar a aplicação deste método. Se tu quer saber mais sobre ele, tu vai nos links aqui embaixo da aula, assiste, olha, se informa, entre em contato comigo lá no meu perfil do Instagram e eu te explico como funciona. Agora, vamos seguir com o nosso conteúdo. Esta aula, então, é uma aula que ficará disponível. A qualidade dela é a mesma de quando é ao vivo, só não vou conseguir responder as suas dúvidas aqui. Portanto, se te ficar alguma dúvida, se tu quiser falar um pouquinho mais comigo sobre algum conteúdo que eu trouxer neste vídeo ou algum outro, você ou deixa aqui nos comentários ou vai lá no meu perfil do Instagram, me segue, me manda um direct e fala: Angélica, vim da aula tal lá no YouTube e me diz a tua dúvida que nós conversamos melhor. Combinado? Aproveita e também se inscreve no meu canal, curte, compartilha, me ajuda a chegar ao máximo de famílias possíveis. E hoje, depois dessa queda de energia, luz voltou! Continuando com a nossa aula. E hoje vamos falar de uma das perguntas que eu mais recebo, a segunda de uma das perguntas que eu mais recebo. A primeira foi sobre o melhor brinquedo para ensinar um filho a falar, tá na aula que eu liberei semana passada. Agora, uma outra dúvida muito frequente é: a chupeta, o bico, atrapalha a fala? Será? Vamos entender, vamos conversar sobre isso. Eu já vou começar te dizendo que não. Como assim? Eu sempre vejo que sim, sempre tá lá nos tópicos de 5 coisas que atrapalham, que impedem que o seu filho esteja falando. A chupeta tá lá. Então deixa eu te explicar uma coisa. É lógico que atrapalhar no sentido de qualidade desse desenvolvimento atrapalha. Mas não. A chupeta não impede que o seu filho fale. Ela não é grudada na boca dele. Se o teu filho tivesse com todo o resto do desenvolvimento linguístico dele ok e saudável, e ele quisesse falar, ele tiraria ela da boca e falaria. Se ele não o faz, não, Angélica, mas é porque meu filho fica o dia inteiro com a chupeta na boca. Mas e por quê? Por que ele fica o dia inteiro com a chupeta na boca? Por que ele não sente necessidade de falar contigo? Por que ele não sente necessidade de te pedir as coisas que ele deseja? Porque com certeza ele deseja, ele tem necessidades. Ele é uma criança pequena.
Ele sente sede, ele sente fome, necessidade de colo, de afeto, de brinquedo, de atenção, ele cai, machuca. Situações que demandariam uma tomada de atitude em relação à comunicação, com certeza ele vive. Por quê? Que quando estas situações se materializam aí na vida, no dia a dia de vocês, ele não tira essa chupeta da boca e fala com você. Esta é a principal reflexão que deve ficar quando nós estamos pensando se a chupeta atrapalha na fala do nosso filho. Porque o fato é que não vai ser ela que vai fazer com que seu filho não tome essa iniciativa de fala. É todo esse contexto ao redor dele, são todas essas oportunidades, todo esse favorecimento, o desenvolvimento das habilidades pré-linguísticas. Como é que está a atenção do teu filho? Como que está a capacidade de imitação, de verbalização? Como que está o controle motor dele? Como que está o desenvolvimento do jogo simbólico? A estruturação de pedido, de ato comunicativo? Todo este contexto linguístico, todas essas habilidades que vêm antes dessa pontinha do iceberg que é a fala, precisam ser observadas. É este contexto todo, em conjunto, que acabam acarretando nesse atraso desse desenvolvimento linguístico. A chupeta muitas vezes entra nesse meio de caminho, inclusive como uma ferramenta para que a família lide um pouquinho mais fácil com essas dificuldades de habilidades. Resta a gente entender o que esta chupeta está suprindo no dia a dia da sua família, no dia a dia do seu filho. Mas sim, também ela traz sim prejuízos, né? Como eu disse, ela não é ela que vai impedir que o seu filho fale, mas sim, ela traz prejuízos em relação à qualidade desta fala. Por quê? Porque a mesma boca que come, a mesma boca que mastiga, que engole, a mesma boca que fica com esse movimento repetitivo de sucção, esta é a boca que fala. Teu filho só tem uma. E o que é o grande X quando a gente está falando desse desenvolvimento motor aqui? Nós temos dois pontos de altíssima relevância, mas tem um que se manifesta primeiro numa criança que tem um uso intenso, que tem um uso da chupeta, ainda mais quando faz isso de uma forma intensa. O primeiro ponto é que o seu filho descobre o mundo através da boca. Primeira fase de ação da criança sobre o mundo e não recepção. Porque a criança no início, sim, ela capta, ela recebe, é uma esponjinha que recebe através dos sentidos todas as informações que estão ao redor dela. Mas ela começa a agir no sentido de explorar, de conhecer este mundo que está ao redor dela através da boca. Tanto iniciando aí na questão da alimentação, né, através do seio materno, através da mamadeira, através do copinho, não sei qual foi a forma de alimentação do seu filho, né, mas também leva as mãos à boca, depois leva os pés, leva os objetos, coloca a boca em tudo, criança coloca a boca no nariz da mãe, na bochecha, na orelha, o cabelo, tudo, a criança explora o mundo com a boca. Se o seu filho tem uma oferta muito grande desta chupeta, aqui está o primeiro prejuízo que ela traz. Então, como e por quê? Ele vai buscar outras coisas para levar a boca, se a boca já está ocupada. Se essa necessidade de explorar, de sugar, de sentir este mundo com a boca já está sendo feita, já está sendo satisfeita com um item que é sempre igual, com sempre movimento, o mesmo movimento, né? E aí só nesta linha de raciocínio a gente já enxerga o segundo prejuízo, que é essa parte literalmente do desenvolvimento motor. Então o primeiro está no sentido da ação do seu filho para explorar essa tomada de ação dele em relação ao mundo que o cerca, em relação ao conhecimento e à exploração deste mundo que o cerca. O segundo ponto é o desenvolvimento desta musculatura, desta parte óssea, desta estrutura, desta boca.
que se desenvolve sim através das funções orais, que num bebê recém-nascido essa principal função é a sucção. Conforme ele vai chegando ali na idade da introdução alimentar, a gente vai começando a estabelecer a mastigação. E se a gente tem sempre esse movimento no mesmo padrão, muito repetitivo, se teu filho sempre tem aquele item ali que atrapalha o crescimento dos dentes, atrapalha o posicionamento de língua, atrapalha o desenvolvimento desta estrutura, tudo isso acaba mudando porque tem um item de fora, um item externo, um item que não faz parte do conjunto, não foi programado para se desenvolver com aquele item ali. Então aquele item atrapalha esse desenvolvimento motor e nós tendemos a ter alterações de tônus, uma musculatura que fica mais fraca, que tem mais dificuldades de movimento, uma criança que explora menos a boca, que tem menos controle. Então às vezes o teu filho até vai começar a falar, se todo o resto estiver bem, aqueles primeiros favorecimentos que eu falei no início da nossa aula, né? De o porquê que não é a chupeta que vai impedir que o seu filho fale. Então, se todo este resto, este contexto linguístico está ok, o teu filho mesmo chupando chupeta vai começar a falar. Mas a qualidade desta fala pode ser inferior, porque a musculatura é menos desenvolvida, porque ela se mantém em movimentos repetitivos, porque ela não explora outras possibilidades e porque muito provavelmente existe uma coisa de altíssima relevância quando nós estamos falando do desenvolvimento dos sons da fala, que é, além de nós termos 3 pontos relevantes aqui, né? Então, além de nós termos uma musculatura ok, de nós termos uma escuta ok para a própria fala e a fala do outro, nós também precisamos ter um bom controle sobre estas estruturas. Ou seja, se o seu filho decidir que ele quer pôr a língua para fora, ele precisa saber como se faz isso. Se ele decidir que ele quer levantar o fundo da língua, ele precisa saber como se faz isso. Se ele decidir que ele vai inflar a bochecha, ele precisa saber como se faz isso. Ele precisa ter consciência, ter controle sobre essa musculatura. Ter consciência de que a boca é dele, quem manda nela é ele. E este é um fator que muitas vezes é prejudicado quando a gente tem um uso intenso de chupeta, de bico, tá? Tanto a gente então alteramos lá a questão da exploração do meio, alteramos aqui esta musculatura que fica mais fraca, muitas vezes a gente cria um padrão de mordida aberta, então os dentes aqui não se encostam, boca não admite espaço aberto, como os dentes não encostam, no momento em que a chupeta não está inserida, quem se insere é a língua, então a língua fica numa postura baixa, projetada, aumentamos muito os riscos, as chances de nós termos uma alteração em respiração, passar para um padrão de respiração oral, toda uma musculatura que não está funcionando bem e ainda, em consequência, tanto dessa alteração muscular quanto da baixa exploração deste meio, nós temos, na grande maioria das vezes, crianças com dificuldade em explorar a própria boca, em brincar, em movimentar, em estalar a língua, em mandar beijo, em assoprar, em inflar a bochecha, em encher de água e cuspir, em explorar essa boca. E é este desenvolvimento este conjunto todo que vai garantir que o teu filho, além de falar, fale bem. Portanto, se você é uma mãe que está aí, um pai que está aí com um filho que não fala e que chupa chupeta, não é só tirar a chupeta. Você me manda uma mensagem, vai lá no meu Instagram, me manda um direct, vai nos links aqui, dá uma olhada no site do programa Ensine Seu Filho a Falar. Se você tiver a oportunidade, venha presencialmente ao meu consultório ou ao consultório de um fonoaudiólogo que você tem acesso, converse a fundo sobre isso, comece a retirada dessa chupeta. Sim, isso é preciso um preparo, principalmente da família, mas também da criança, mas busque, leia, informe-se sobre isso, mas principalmente, além de retirar ela, olhe para todo o resto. E com este conjunto, entendendo o seu poder, sendo preparada para tal, nós vamos
trabalhar e construir um caminho de evolução na comunicação e na fala do seu filho. Combinadas? Combinados? Qualquer dúvida, você corre lá no meu Instagram, você corre aqui nos comentários, deixa pra mim, vai ser um prazer te responder. Se quiser o meu direcionamento de uma forma ainda mais próxima e profunda, você me manda um direct, você entra no site do programa Ensine Seu Filho a Falar, você entra no programa e na quarta-feira que vem, de qualquer forma, eu estarei aqui às 8 da manhã esperando por você. Até mais!